Olá, meus alunos. Estamos aqui hoje para mais uma aula. A gente vai continuar no tópico de radicais. Lembrando que na aula passada a gente viu como resolver os radicais, como fazer as raízes. Em alguns momentos a gente vê que o radicando, o número que está dentro da raiz, a gente não consegue tirar ele totalmente lá de dentro. Então fica um número multiplicando uma raiz. As operações com radicais são exatamente isso. Quando a gente tem números que multiplicam uma raiz interagindo uns com os outros. A gente vai começar pelas somas e subtrações. Então tá aí, adição e subtração. Primeira coisa que a gente tem que ver é se a gente pode ou não fazer a soma ou fazer a subtração desses números com raízes. Eu coloquei para vocês aí a regra para a gente conseguir fazer. Para a gente conseguir fazer a adição e a subtração de números acompanhados de raiz, a primeira coisa a gente tem que ver se a raiz é igual. Para uma raiz ser igual, ela não depende só do radicando, ela depende do índice também. Raízes com radicandos iguais e índices diferentes não são raízes equivalentes. A mesma coisa para o contrário. Raízes com índices iguais e radicandos diferentes não são raízes equivalentes. Embaixo aí eu coloquei para vocês 3 exemplos onde a gente pode fazer adição e subtração, ou seja, onde a gente tem raízes equivalentes. Primeiro aí, o 7 está dentro da raiz. Como não tem nenhum número no índice, a gente sabe que esse índice é 2. Essa raiz quadrada de 7 é a mesma para o 3 e para o menos 12. Então, são equivalentes, a gente pode fazer essas operações. A mesma coisa para o segundo. O 2 está dentro da raiz. E essa raiz é cúbica, porque tem o índice 3. Então, a gente tem 5 raiz cúbica de 2 e 20 raiz cúbica de 2. Ou seja, essas raízes são equivalentes. Independe do número que está do lado de fora da raiz. Para as raízes serem equivalentes, só depende do radicando e do índice. Dentro dela também, o radicando pode ser uma letra, igual eu coloquei no último exemplo. 3 raiz quinta de A e menos 6 raiz quinta de A. Então, a gente tem informações numéricas e informações literais. Partindo do pressuposto, então, que a nossa análise deu positiva, ou seja, as raízes são equivalentes, como que a gente vai fazer essa operação? Coloquei para a gente. Para a gente fazer a operação, primeira coisa é a gente repetir a raiz, já que elas são iguais. Na letra A, então, a gente repete a raiz de 7. Coloquei ela, então, bem aqui, ó, raiz de 7, que é a mesma que a gente tem aqui e aqui. E depois a gente vai pegar a nossa operação, que nesse caso é a adição, o mais, e vai operar os números que estão do lado de fora da raiz. 3 mais 12, 15, raiz de 7. Isso se dá devido ao fator comum em evidência. O fator comum em evidência permite a gente fazer isso. Eu não vou pedir esse desenvolvimento, porque todo mundo já sabe tudo de produtos notáveis, né? Isso aí é matéria do ano passado. Na letra B a gente tem 5 raiz cúbica de 2 menos 20 raiz cúbica de 2. Repete o raiz cúbica de 2. 5 menos 20 vai dar menos 15. Na letra C a gente tem a forma literal. 3 raiz quinta de A menos 6 raiz quinta de A é igual. Repete o raiz quinta de A, porque é o equivalente nos dois. 3 menos 6 vai dar menos 3. Então perceba que a gente está fazendo isso igual para todos. Na letra D a gente tem 3 termos aí no nosso cálculo. A gente tem uma expressãozinha numérica da mais simples possível.
vamos fazer a mesma coisa. A gente só pode interagir os três elementos se todos tiverem raízes equivalentes. Nesse caso, todos são raiz quinta de 7. Então, a gente pode fazer essa equivalência entre as raízes. Repete ela e opera os números. 90 menos 71 mais 32 vai dar 51. Mais exercícios aí. A letra E tem 4 elementos. Todos esses elementos têm a raiz quadrada de 3. Então, a gente pode interagir. 2 menos 5 mais 12 mais 3 vai dar 12 raiz de 3. Exatamente como na letra F. Todos aí têm raiz cúbica de 2. Então, a gente vai operar só os elementos do lado de fora. 42 menos 20 menos 3 mais 7 vai dar 26. Na letra G, não são todos que têm raízes iguais. A gente tem raiz quarta de A e raiz quarta de B. Nesse tipo de exercício, a gente tem que apresentar as duas raízes na resposta. Então, todos os elementos que tiverem raiz quarta de A, a gente vai interagir. Todos os elementos que tiverem raiz quarta de B, a gente vai interagir separadamente. Lembrando que, nesse caso aqui, onde tem uma raiz quarta de A sem nenhum número na frente, esse número é considerado 1. Beleza? Não pode esquecer disso aí. Regra básica de monômio, isso aí vocês já sabem tudo. Então vamos pegar primeiro os que têm raiz quarta de A. 2 mais 7 menos 1 vai dar 8. E agora os raiz quarta de B. Menos 11 mais 13 vai dar 2. Beleza? Na letra H, a gente tem duas raízes diferentes. Raiz quadrada de 2 e raiz quadrada de 8. A princípio, a gente não poderia interagir. Por quê? As raízes não são equivalentes. Os índices são iguais, mas os radicandos são diferentes. Só que no caso do 8, a gente pode mexer nele, pode fatorar ele para a gente melhorar esse radicando. Foi o que eu fiz. No lugar de 8, eu coloquei 2 elevado ao cubo. 2 elevado ao cubo, a gente já viu, é 2 raiz de 2. Portanto, temos aí raiz de 2 mais raiz de 2, que é igual a 3 raiz de 2. Então, tomar muito cuidado quando os radicandos forem diferentes. Sempre que eles forem diferentes, a gente pode usar esse argumento da fatoração. O último exercício aí, um exercício até maior, um pouco mais complexo, mas a gente faz ele com bastante calma e consegue resolver. Inicialmente, a gente tem 7 raiz de 3 menos 5 raiz de 48 mais 2 raiz de 192. 3 raízes diferentes. Raiz de 3, raiz de 48 e raiz de 192. Vamos ver se dá para a gente, fatorando alguma coisa, melhorar essas raízes. O 3 é número primo, não dá para a gente fatorar. Então, repete 7 raiz de 3. O 48 não é primo, a gente consegue fatorar ele. Vai dar 2 à quarta vezes 3. O mesmo vale para o 192. Com a fatoração dele, a gente consegue achar 2 elevado a 6 vezes 3. Então, com isso, a gente consegue tirar as potências de 2 de dentro da raiz. Lembrando que sempre que um número sai da raiz, ele sai multiplicando. Ficando assim com 7 raiz de 3, menos 5 vezes 2 ao quadrado, mais 2 vezes 2 ao cubo raiz de 3. 5 vezes 2 ao quadrado é 20, 2 vezes 2 ao cubo é 16. Nessa parte final do exercício, temos todos os elementos aí multiplicando a raiz de 3. 7 menos 20 mais 16 é igual a 3 raiz de 3. Trabalhoso, mas bem simples, né? Temos então a primeira parte
de adição e subtração de números radicais. Beleza? Bom estudo a todos. Sempre bom lembrar, qualquer dúvida me procurem no WhatsApp. Beleza? Um abraço a todos. Até a próxima aula.